Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nos traz uma lição importante. Eu já quero antecipar aqui o que a gente vai refletir hoje. Quantos de nós não passamos por momentos de desânimo, de desencorajamento, diante de tantas notícias, diante de um contexto social, político, religioso, familiar, enfim. Quantas notícias vêm todos os dias nos bombardeando e de alguma maneira a gente percebe que tudo isso acaba encontrando um lugar no nosso coração e a gente acaba desanimando. Eu estou falando com você cristão e estou falando com você que não é cristão. Para o cristão, nós vamos trazer uma reflexão que você já está habituado com a palavra, mas muitas das vezes se esquece. E para você que não é cristão, eu estou aqui para dizer, existe uma solução, você que se encontra desanimado da sua vida, você que se encontra em um contexto onde você não vê saída, não vê solução, eu estou aqui para te dar uma palavra de esperança, uma palavra que mudou a minha vida e vai mudar a sua também em nome de Jesus. O texto diz assim: Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Em uma outra tradução, a palavra coragem é ânimo. O texto diz assim, ó, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu confesso a vocês, eu estava em um dos momentos de desânimo, em um momento de deixando com que o desânimo trouxesse junto com ele uma tristeza, sabe? Quando você não quer viver, quando você não quer continuar, quando tudo aquilo em que você acreditou começa a parecer que não vai acontecer, quando as promessas de Deus para a sua vida parecem inalcançáveis, inatingíveis, quando você começa a olhar para essas coisas, o seu coração absorve e sente um desânimo muito grande. Mas eu entendi em Cristo, claro, e através de sua bendita palavra, que ter bom ânimo foi uma ordem de Jesus para nós, sabe? Ele não falou assim, eu vou injetar bom ânimo em vocês. Quantas vezes eu orei assim, Senhor, me dá de bom ânimo para te servir, Senhor, me dá bom ânimo para essa caminhada. Mas quando a gente lê o texto, a gente ouve o Senhor dizer para a gente, tenham coragem, tenham bom ânimo. E eu entendi que ter bom ânimo, irmãos, não depende da circunstância. Ter bom ânimo depende de uma decisão. Se a gente decidir ter bom ânimo, ter coragem, alicerçado na rocha que é Cristo, conduzido pela palavra do Senhor, conduzido pelo Espírito Santo, irmãos, não tem quem para você. Não tem quem para. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, eu ouvi alguém falando assim, o crente não pode ficar desanimado, o crente... E naquela época eu achei que ele estava errado, confesso. Falei, como não? A gente passa lutas, desânimos, enfim, né? E como assim a gente não pode ficar desanimado? E aí eu encontrei um texto que diz assim, a 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17. Vamos só no 16. Alegrem-se sempre. 17 também. Orem constantemente. 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com você em Cristo Jesus. Só esses 3 versículos aqui já tem munição para a gente viver a nossa vida inteira, se a gente não se esquecer, se a gente colocar em prática o que o Senhor está nos ensinando na sua palavra. Alegrem-se. É para a gente viver uma vida alegre, sim. Nós temos muitos motivos. Eu poderia aqui te dar muitos motivos. Vamos falar de alguns mais importantes? Nós temos em Cristo uma esperança viva de salvação, vida eterna. Nós temos em Cristo a promessa de irmos morar com Deus eternamente no seu reino celestial. Nós temos, no meu caso, o Senhor me tirou de muitas coisas. Um dia eu vou trazer um testemunho aqui completo para vocês, para testificar o que Deus fez na minha vida. Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu fui dependente químico,
Eu fui alguém que não confiava em mais ninguém, eu fui alguém destruído, eu fui alguém que não era ninguém, se você me entende. Talvez aos olhos de alguns eu ainda seja uma pessoa que não seja considerado tão importante na sociedade. Mas o que eu aprendi é que hoje eu sou um homem bem-sucedido. E eu não estou falando de finanças. Eu estou falando de bem-sucedido enquanto ser humano, enquanto homem. Sou casado, tenho 2 filhas, alguém que não tinha expectativa nem perspectiva de vida. Eu amo as minhas filhas, vivo um relacionamento extraordinário com elas, amo minha esposa, tenho procurado colocar em prática a palavra de Cristo que me diz que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tenho procurado viver isso, minha esposa pode testificar do que eu estou falando aqui, não é hipocrisia, é uma realidade na nossa vida. Josué também nos deu ali uma lição importante. Josué 1:9 diz assim, ó, olha a palavra do Senhor que veio a Josué. Não fui eu que ordenei a você? Isso aqui é Deus falando com Josué. Seja forte e corajoso. Isso aqui está no imperativo, salvo engano. Está falando seja forte e corajoso, é uma ordem. Crente, filho de Deus, é uma ordem para você, para mim, para você. Seja forte e corajoso. Você tem milhões de motivos para ser forte, corajoso e ter bom ânimo. Não se apavore nem desanime. É a ordem do Senhor. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir o que eu tenho vivido, uma experiência arrebatadora para mim, é uma experiência extraordinária. Eu vivi alguns anos da minha vida buscando a Deus, cheio de feridas, vamos dizer assim, cheio de feridas, onde eu vinha diante de Deus lamber as feridas. Sabe aquela oração de autocomiseração, aquele sentimento de tadinho de mim, poxa, essas coisas acontecem comigo, e ai meu Deus, tem misericórdia, e sabe, e eu levantava mais triste do que a pulga do carrapato do cachorro abandonado. E uma vez o Senhor me despertou para algo. Eu entrei dessa maneira na oração uma vez. Quando eu fui para me sentir aquele tadinho, eu tive uma ideia. Entendi que era o Espírito de Deus me conduzindo. Eu falei assim comigo mesmo, eu falei, já sei o que eu vou fazer. E eu mudei de postura. Eu passei a ofertar ao Senhor a minha vida em oração e ofertar a Ele a minha alegria e a minha gratidão. Eu troquei as vestes de lamento, as vestes de mendigo espiritual. Eu não sei o termo correto para expressar, mas entendo que já foi muito claro. E eu coloquei uma veste de louvor, uma veste de gratidão, e comecei a derramar diante de Deus a minha alegria, a minha gratidão por tudo que Ele fez na minha vida. Quando eu estava perdido, quando eu não tinha esperança, desculpem, mas quando eu falo disso, isso é muito forte, isso é realmente algo muito forte. Eu não tinha esperança de vida, eu não tinha expectativa, eu já falei isso, mas é válido repetir. O Senhor me estendeu as mãos e o Senhor me tirou de um lugar de trevas, o Senhor me tirou de um lugar pavoroso, sombrio. Quem sabe um dia eu traga, o Senhor permitir, eu traga testemunhos, a minha experiência detalhadamente do que eu vivi longe do Senhor Jesus. E eu posso ser aqui uma testemunha com propriedade para dizer para você, não vale a pena viver longe do Senhor. Não vale a pena. Hoje eu vivo uma vida extraordinariamente aqui dentro, sabe? Deus transformou o meu viver, Deus transformou o meu caráter, Deus transformou a minha circunstância, Deus tem transformado a minha vida. E eu estou aqui para dizer para você, você que se encontra desanimado, faça o que o texto diz. No final do versículo 9, ele fala assim, ó, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O que ele está dizendo para mim e para você?
Ele está dizendo, eu sou mais do que suficiente na tua vida para fazer você caminhar com ânimo, para fazer você ter coragem. Porque, irmãos, para pensar, você ter a possibilidade de andar com Deus, de ter o Senhor Jesus, o Espírito Santo morando dentro de você. Não faz sentido a gente caminhar desanimado, não faz sentido a gente perder a coragem, não faz sentido. Quantas vezes você já não deve ter se perguntado isso? Poxa, mas eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou lendo a palavra do Senhor, eu estou meditando nela, e eu estou desanimado. Então a resposta é essa. É porque você ainda não decidiu ter bom ânimo, ter coragem. Amém? Toma posse dessa palavra, pratique essa palavra, levante-se pela manhã, sabe? O desânimo vem, eu não estou falando para você que ele não vem, mas decida não viver debaixo do jugo do desânimo. Decida ofertar e entregar a Deus todos os dias a sua alegria e a sua gratidão. E você vai ver que os seus dias vão ser melhores. Amém? Pai, eu te peço que todos aqueles que ficaram até o fim do vídeo, Pai, todos aqueles que ouviram essa palavra, que eles tenham consigo o teu Espírito tocando e colocando essa palavra dentro do coração deles, Pai, dentro da mente. Espírito Santo, agora eu peço a Ti que dê a cada um desses que ouviram, Pai, essa palavra, a capacidade de decidirem ter ânimo e ter coragem em suas vidas. Eu te louvo, Pai, te agradeço por esse momento junto com cada um desses que ficaram até o fim do vídeo e ouviram essa palavra. Louvado seja o teu bendito nome. Amém? Fica com Deus, fica ligado. Até o próximo vídeo. Você que ficou até o fim, compartilha, curte. É interessante, o algoritmo acaba entendendo que é um conteúdo relevante e ele distribui para muito mais pessoas. Amém?